Eu quero desde já agradecer o Gui, em nome da igreja, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, na quinta-feira também, quem estava aqui viu, foi muito bom, né? A equipe de louvor decidiu dar uma folga para o Anderson, uma semaninha, ficou de boa ali sentado, também te agradeço muito, viu, meu irmão? Vocês têm sido bênção na nossa vida, muito obrigado por tudo que vocês têm se dedicado ao Senhor. E a gasolina, como é que tá? Tá pouco? E a fé, como é que tá? Tá pouco? Tá bom, abre lá em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Mateus 14, vou ler do versículo 22 até o versículo 32. E depois nós vamos voltar neste texto. Mateus 14, 22 até o 32. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Mateus 14, 22 até o 32. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha," respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça. Vamos falar com Deus de novo. Eu te louvo, Pai, eu te louvo pelo que o Senhor tem feito aqui neste lugar. Obrigado, Pai, porque é o Senhor quem tem o domínio e o controle sobre todas as coisas, sobre este universo, sobre a sua criação, sobre nossas vidas, sobre este momento aqui, Deus. E o que eu peço é que o Senhor continue a falar conosco, Pai, que seja o teu Espírito, Pai, independente de quem está aqui, mas que seja o Senhor, Pai, a falar com a sua igreja. Nós precisamos te ouvir, Deus. Então, o que nós pedimos, Pai, é, por misericórdia, fala conosco, porque precisamos ter este contato próximo e íntimo com o Senhor. Obrigado por cada pessoa que está aqui hoje, que o Senhor esteja abençoando cada um. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Você acredita em milagres? Você acredita em milagres? Eu sei que é uma pergunta meio complicada, mas é uma pergunta boa para se fazer hoje, não só pela questão do que nós estamos passando em relação ao nosso país em si, mas, e também é uma coisa para se pensar muito, porque se nós analisarmos, nós aqui, né, olhamos para o que está acontecendo no nosso quintal, mas nos esquecemos que há outras coisas tão grandiosas quanto acontecendo na Venezuela, nos Estados Unidos, na Rússia e etc., mas não somente por isso, mas também pelos dias que nós vivemos hoje. Por que eu digo isso? Porque eu converso com algumas pessoas, às vezes, e você percebe que os sintomas logo aparecem. Falta de esperança. Pessoas que a gente conversa e você percebe logo que ela não tem nenhum tipo de perspectiva em relação ao futuro, nenhum tipo de perspectiva em relação à vida. Pessoas que acham que os seus problemas não têm nenhum tipo de solução. Pessoas que olham para os seus pecados ou para aquilo que ela acha de dificuldade na sua própria vida
e como se essas coisas fossem de uma maneira absurdamente difícil de tirar da sua vida. Elas não enxergam as coisas de uma maneira divina ou de uma maneira sobrenatural. Dias sem esperança. E eu falo muito isso hoje, sabe por quê? Porque nós, na fé, quando nós estamos aqui, falamos que nós cremos em Deus, nós vivemos uma vida de fé, nós cremos em Jesus Cristo. Como que Deus entra nessa nossa história? Como que Deus influencia a nossa vida em tudo isso que nós vivemos no nosso dia a dia? Como é que Deus se encaixa em tudo isso? Porque eu falo isso principalmente porque nós aqui, que somos chamados de tradicionais, nós nos esquecemos muitas vezes que tudo isso aqui que nós estamos fazendo é algo sobrenatural. Nós que somos chamados de tradicionais, principalmente, nós temos uma tendência de viver as coisas de maneira pensativa, de maneira racional, de maneira teológica, e é estudo e mais estudo, e busca por Deus, etc. E não me entenda mal, todas essas coisas são maravilhosas, todas essas coisas são ótimas, mas há algo além disso. Nós estamos aqui vivendo algo sobrenatural. Não é só música, não é só dinheiro levado numa caixinha, não é só você abaixa a cabeça e tem palavras jogadas ao vento, não é uma palestra do Leandro Carnal, e olha que eu gosto muito do Leandro Carnal, mas não é a palestra do Leandro Carnal aqui, é algo sobrenatural que está acontecendo neste lugar. Eu estava essa semana conversando com a Lê, na hora de dormir, a gente foi conversando um pouquinho, e ela começou a me falar a respeito da espiritualidade, de como muitas vezes nós agimos de uma maneira tão espiritual ou tão sobrenatural no ambiente evangélico. Mas quando nós saímos desse ambiente evangélico, nós vivemos como qualquer outra pessoa. E por muitas vezes não dá para distinguir qual é a diferença de quem é cristão e quem não é cristão. Por quê? Porque ele não tem essa capacidade de viver o sobrenatural fora deste ambiente. E aí depois, não preciso contar para você o que aconteceu depois. Nós ajoelhamos e nós oramos pela Tati, né, pela irmã do Sandro, para quem está sabendo toda a história. E aquele momento para mim foi especial, porque eu percebi que o que eu mais queria naquele momento que eu estava falando com Deus, não era simplesmente a proteção do meu dia, não era simplesmente acordar amanhã e ter mais um dia normal no meu cotidiano, mas eu queria ver o sobrenatural acontecer, eu queria ver o milagre, e eu percebi que isso é tão essencial para a nossa vida, tão essencial para o nosso dia a dia, mais do que sobreviver. Se nós queremos viver e viver de uma maneira plena, nós precisamos querer viver o sobrenatural. Viva o sobrenatural. O Pedro, nessa história que nós acabamos de ler, ele viveu o sobrenatural. Mas não somente naquilo que você está pensando, que você acabou de ler, que ele andou sobre as águas, então ele viveu o sobrenatural, mas não é só isso. Ele viveu além disso. E eu quero que você também viva o sobrenatural no seu dia a dia. E para você se encaixar nessa história, para você entender o que nós estamos falando, volta um pouquinho nessa história, você vai perceber que Jesus tinha acabado de fazer talvez o milagre mais visível de todos os que ele já fez. Ele multiplicou pães e peixes para uma grande multidão. E naquele momento muitas pessoas observaram aquele milagre acontecendo, algo sobrenatural acontecendo, e falaram: nossa, como que ele pode fazer isso? E aí, depois disso, até a multidão queria fazer Jesus rei. Ele de alguma forma tenta sair daquela multidão, né? Até porque a multidão queria fazê-lo rei por motivos errados. Afinal, esse cara aqui multiplica pão e peixe, é esse cara aqui mesmo que eu quero como rei. Mas aí Jesus tenta sair daquela multidão e ele insiste para os seus discípulos entrarem no barco,
Eles não queriam, mas Jesus vai lá e fala, entra logo, e eles entram, Jesus sai para orar, Jesus fica um bom tempo orando. Quando Jesus volta, o barco já está longe, né, no meio da água. E aí, Jesus olha para a água e fala, ixi, rapaz, o pessoal já foi, como é que eu vou fazer para chegar lá? Vou andando mesmo. Aí ele foi andando por sobre as águas. Pergunto para você, quantas vezes você já viu ou já ouviu, nos nossos dias hoje, alguém multiplicar pães? Já viu alguma vez alguém falar? Eu estava lá ontem lá em casa com meus amigos lá tal, e aí acabou o pão, ele foi lá, dividiu o pão e multiplicou o pão. A gente não escuta muito isso aí falar, né? Quantas vezes você já viu esse tipo de sobrenatural acontecendo? Talvez o sobrenatural que nós esperamos é muito essas coisas. E eu já digo logo para você, existe sim hoje muita balela. Existe hoje muita charlatanice. Existe hoje muita coisa que você olha assim e fala, meu, existe, principalmente na igreja evangélica, não tem? Gente que fala que não sei o que viu o anjo no quarto dele e viu Deus, e Deus falou, vai, ele falou, não quero ir, mas vai. E gente que rodou e foi para o céu e foi para o inferno e não sei o que, existe muito essas coisas aí. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando para você viver o sobrenatural no seu dia a dia. Sabe como é que você faz para chegar lá? Quais são os passos para que você possa chegar a viver de uma maneira sobrenatural no seu dia a dia? Vamos analisar esse texto. Versículo 25, diz assim, o primeiro passo para se chegar a viver de uma maneira sobrenatural é o seguinte: enxergue de maneira sobrenatural. Enxergue de maneira sobrenatural. Versículo 25 fala assim, ó: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Então imagina mais ou menos 3 horas da manhã, ventos batendo, tempestade, raio caindo na água, e você olha lá no meio do nada, assim, aquela escuridão, uma pessoa andando sobre as águas. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Primeiro passo: enxergue de maneira sobrenatural. Quando eu analisava esse texto, antigamente eu falava assim: esses caras, fantasma, onde passa isso na cabeça dos caras? Mas eu digo uma coisa, provavelmente nós faríamos a mesma coisa. Porque se você pensar racionalmente, tem alguém andando sobre as águas, a primeira coisa que você vai pensar, lógico, é um fantasma. Se alguém aparece no seu quarto voando, você não vai falar assim: um astronauta está roubando minha casa aqui. Você vai falar: tem uma coisa espiritual acontecendo neste lugar. É um fantasma. Mas eles estavam olhando para a tempestade, para os problemas que estavam acontecendo, e eles olhavam para aquilo que estava longe e falavam assim: poxa vida, mais problema, nós já estamos aqui perdidos, né? Sem eira nem beira, sem como sair daqui, sem gasolina, e agora aparece mais um problema aqui na minha frente. Eles não estavam enxergando de maneira sobrenatural. Essa semana que passou agora, eu perguntei para algumas pessoas no Facebook, né, eu sempre faço isso: qual que é o seu maior problema? Qual é o maior problema da sua vida? E eu gostei de algumas respostas, porque eu vi que algumas pessoas entendem de fato qual que é o maior problema, mas eu percebi também que muitas pessoas, quando elas olham para os seus problemas, não têm a mínima noção de qual que é o seu grande problema da sua vida. E digo mais: ninguém disse que o seu maior problema é a sua vida espiritual. Sabe por quê? Porque nós temos a tendência de separar as coisas. Eu estou aqui na igreja, tal, estou vendo minha vida sobrenatural, aleluia, saí daqui, vira a chavinha, vou para minha casa, agora estou vivendo a minha vida de família. Então eu viro a chavinha, saí, vou para o meu trabalho, agora estou vivendo a vida do meu trabalho. Então eu vou meio que me adaptando a cada ambiente que eu estou, e nós nem percebemos que em qualquer destes ambientes, Jesus pode se manifestar em nós. Nós precisamos enxergar que talvez aquela
pessoa andando sobre as águas não é um fantasma, é Jesus. Já parou para pensar nisso? Que quando você está passando por um problema tão grande, uma tempestade tão grande na sua vida, e você pensa que aquilo está piorando, quem sabe é Jesus falando com você? Nós esperamos muitas vezes que Jesus se manifeste neste ambiente aqui, esperamos que Jesus apareça num devocional ou num louvor que nos toca, mas Jesus pode aparecer para você na fila do supermercado. Ele pode aparecer para você sentado no computador da sua casa. Ele pode aparecer para você com a sua filha cantando no banco de trás, não é não, Anderson? Ele pode aparecer em qualquer lugar, só que você precisa estar com os olhos enxergando além. Enxergue de maneira sobrenatural. Quando você começa a enxergar de maneira sobrenatural, você começa a viver de maneira sobrenatural. Viva de maneira sobrenatural. E dá para ir além. Sabe como? Versículo 29. Não, versículo 28. Diz: Senhor, peraí, antes de ler esse texto, você imagina aquela situação toda, e aí Jesus vindo sobre as águas, ele fala: coragem, sou eu, não tenho medo. A resposta de Pedro, versículo 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Enxergue de maneira sobrenatural e pense de maneira sobrenatural. Pense de maneira sobrenatural. Pedro poderia olhar para aquela situação, né? Estamos passando aqui por um momento de dificuldade, alguém lá no meio do nada está falando que é Jesus, ele poderia falar assim: Jesus, é o Senhor, então me ajuda aqui, acaba a tempestade aí, para o vento, me ajuda aqui a tirar a água daqui, vem nos salvar. Mas não foi isso que ele pensou naquela hora. O Pedro olhou para aquela situação, olhou para Jesus e falou assim: opa, se é o Senhor mesmo, me faça diferente. Sabe por quê? As tempestades, provavelmente Pedro já passou por muitas delas. Naquela região ali, no Mar da Galileia, que é um lugar abaixo do nível do mar, e tem muitos ventos quentes, é direto. A tempestade está sempre lá, sempre acontece tempestades. Na sua vida vai ter sempre problema, vai ter sempre boleto, vai ter sempre IPTU, vai ter sempre carro quebrado, vai ter sempre marido chato, vai ter sempre patrão enchendo as paciências, vai ter sempre essas coisas. Só que aí, Jesus, me muda por dentro. Jesus, me muda, me faça pensar diferente, me faça ser diferente, me faça ter a capacidade de olhar para a tempestade e passar por cima dela, me faça ter a coragem de enfrentar todos esses problemas da mesma maneira que o Senhor enfrenta. Essa é a intenção, é pensar diferente. O mundo não pensa assim. O mundo tenta de alguma forma se desviar e fugir dos problemas, mas nós não. A nossa capacidade, a capacidade que Jesus dá para nós é de pensar diferente, de viver o sobrenatural, de olhar para os problemas e para as situações e falar assim: isso aqui, eu posso passar por cima de tudo isso aqui. Em outra situação, se você ler em Marcos, no capítulo 4, há uma situação meio que parecida com essa, só que naquela situação, Jesus está com eles dentro do barco. A tempestade está para começar, começa a ficar aquele tempo escuro. O que Jesus faz? Jesus vai lá, pega um travesseiro, vê uma corda lá, perto da popa do barco, fala: vamos dormir. E deita lá e dorme. E começa a tempestade, água entrando no barco, o pessoal tudo louco, desesperado, Jesus dormindo. O que eu vou fazer agora? E aí o que eles vão fazer? Eles vão lá e chamam Jesus. Jesus, salva a gente aqui, nós vamos morrer. E aí eu imagino Jesus acordando chateado, escutou até um. Aí ele vai lá, para a água, para o vento, e ele olha para os seus discípulos e fala: pessoal, por que vocês têm uma fé tão pequena? E quando nós olhamos para esse texto na primeira vez, talvez nós pensamos assim: o que Jesus queria é que eles, pela própria fé deles, olhassem para aquela tempestade, para aquele mar e falassem: para mar, cessa, somos homens de fé. Mas não era isso que Jesus queria. O que Jesus queria é que naquele momento os seus discípulos dormissem com ele também.
Porque o importante nessas situações não é se você tem a capacidade de parar todas as tempestades da sua vida. O importante é que você consegue dormir mesmo em meio às tempestades. Isso é viver o sobrenatural. Você tem a capacidade de fazer isso? Você vai ter a capacidade de fazer isso quando você começar a pensar de maneira sobrenatural. Enxergue de maneira sobrenatural. Pense de maneira sobrenatural. E você vai ver o quanto Deus está fazendo parte da sua vida. E dá para ir além. Terceiro passo. Haja de maneira sobrenatural. Enxergue de maneira sobrenatural, pense de maneira sobrenatural, haja de maneira sobrenatural. E como que eu faço isso? Sai do barco. Versículo 29. Jesus respondendo para Pedro, ele fala assim: venha. E respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Talvez Pedro não esperasse essa resposta. Talvez quando Pedro olhasse para Jesus e ele falasse: ó, se é o Senhor mesmo, me ajuda, me faz andar sobre as águas. Talvez Jesus olhasse para ele e falasse: ah, Pedro, você também está brincando, né? Aqui é Deus, eu sou Deus. Você andar sobre as águas, você também está querendo demais. Mas não é isso que Jesus falou. Jesus olhou para o Pedro e falou: Pedro, vem. Você quer agir de maneira sobrenatural? Sai do barco. Sabe o que é interessante? Os discípulos não esperavam que Jesus viesse até eles assim. E eu vou ser sincero, nem nós. Nós não esperamos que Jesus apareça para nós dessa maneira. Mas Pedro teve a capacidade de agir de maneira sobrenatural. E aí ele saiu do barco. Ou seja, ele agiu de uma maneira da qual o racional não iria agir. Nós damos muitos conselhos para vocês em relação a como lidar com a sua família. Tem muitas mensagens já que a gente pregou aqui sobre como lidar com a família, como lidar com os seus problemas. Mas nós podemos resumir tudo isso dessa maneira aqui. Você sabe como é que você consegue resolver os problemas de relacionamento da sua casa? Oração. Sabe como é que você consegue resolver os problemas internos que você tem, os seus pecados? Palavra de Deus. É Bíblia, oração, constância nos cultos, presença. Se é para fazer algo para Deus, faça. Se é para pedir oração, peça oração. Se é para contribuir, contribua. É simples, é tão claro. Você quer ser uma mulher perigosa na sua casa? Vou te ensinar agora a ser uma mulher perigosa na sua casa. Porque a mulherada acha que chegar em casa, a melhor forma de transformar o seu marido é chegar para ele e falar assim: ó, eu já falei para você 70 vezes que é para você fazer isso e aquilo, eu não aguento mais o jeito que você é, ó, eu estou cansada, tal. E ele está aqui, ó, delete, não aguento mais isso aqui de novo. Você quer ser perigosa? Você chega para ele, fala quais são os problemas que você está passando, fala assim: vou orar. Vira as costas, entra no quarto e dobra o joelho. O cara fala: opa, agora tá, o negócio está estranho aqui. Você quer ser um cara que conquista a sua mulher de verdade? Chega para ela com flores, não sei o que, isso aqui, isso aí passou já, essa época passou. Você chega para ela e fala assim: ó, eu estava lendo a palavra de Deus e eu descobri na palavra de Deus que eu tenho duas funções principais com você. Eu vou ser o líder dessa casa e eu vou te amar como Jesus amou a igreja. Então eu vou assumir as coisas aqui, mas eu vou fazer tudo para ser o melhor para você. Aí muda a situação. Só que para isso nós temos que sair do barco. Temos que ter a capacidade e a coragem de agir de uma maneira diferente do que o mundo age. Isso é a diferença. E aí que eu vejo o nosso maior problema. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos tão inconstantes. Eu escuto a palavra de Deus, estou aqui, saio do barco. E aí eu começo a andar, mas aí eu começo a ver os problemas da minha vida, as situações, o que eu faço? Volto para o barco.
E aí alguém vem, o pastor vem, começa a me empolgar nas coisas de novo, e aí eu saio do barco, começo a dar mais uns passos. Mas aí tem uma pessoa que vem e não sei o que, e meu carro quebra, não sei o que, aí eu volto para o barco. Se nós continuarmos dessa maneira, nós nunca teremos a capacidade de viver o sobrenatural. Se você quer viver o sobrenatural, oração, palavra de Deus, constância nos cultos, confia em Deus, confia. Colocar o pé fora do barco é confiar em Deus. Ande por sobre os seus problemas, ande por sobre as situações que você passou na sua vida. Se tem que perdoar alguém, perdoa. Tem que pedir oração? Peça oração. Tem que amar? Ame. Obedeça a Deus. E você vai ver como é uma vida de paz e tranquilidade de verdade. A gente precisa sair do barco. Agir de maneira sobrenatural. Só que aí tem um passo que eu acho que é o mais difícil. Quarto passo. Continue de maneira sobrenatural. Continue de maneira sobrenatural. Versículo 30. Nem o Pedro conseguiu. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Poxa, Pedro, você estava indo tão bem, cara. Por que você duvidou agora? Estava andando sobre as águas, agora você duvidou? Poxa, Giovanni, por que você duvidou agora? Estava indo certinho, estava lendo a palavra, estava buscando, e agora você deu uma amolecida. Você viu os problemas da sua vida, você viu que estava um caos no Brasil, você deu uma amolecida, deu uma entristecida, parou de confiar. Por que você fez isso agora? Estava indo tão bem. E quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? E digo mais, saindo daqui, nós estamos aqui nesse ambiente, é maravilhoso, é lindo, só que aí tem a segunda-feira, e na segunda-feira volta todas aquelas coisas que você conhece, sabe? Quebra o carro, tem conta para pagar, tem o médico, tem o plano de saúde, acaba a energia, mulher geniosa, tem o Corinthians, tem o Netflix, tem todas essas coisas na sua vida que você começa a pensar, e aí você vai esfriando na fé. E digo mais para você, não demora muito não, viu? É rápido. Do domingo para quinta eu já vejo uma diferença muito grande de muitas pessoas que não têm a capacidade de manter essa constância, de continuar confiando em Deus. E aí acontece mais alguma coisa na sua semana, aí piora tudo mesmo. Mas nós que estamos aqui, nós que queremos viver o sobrenatural, nós não somos os que retrocedem, nós não somos os que abaixam a cabeça, nós não somos os que olham para os problemas e para as situações e falam assim: agora o meu Deus não pode vencer isso. Ele pode vencer isso, sabe por quê? Porque Ele já te fez andar por muitas e muitas águas, por muitas e muitas tempestades, por muitos e muitos problemas na sua vida, e não vai ser esse que vai parar você. Só que para isso você tem que viver o sobrenatural, e tem que continuar a viver o sobrenatural. A tempestade é natural, não é? Alguém que já viu alguma tempestade? Só eu. Já viu tempestade já? Raio e vento e não sei o que, assustador. Eu lembro que eu ficava mais com medo porque minha mãe ficava com medo do que da tempestade mesmo. É um absurdo a tempestade. Você já viu a tempestade? Já viu. Agora você já viu alguém andar sobre a água? O que mais a gente vai ver neste mundo é pessoas olhando para a tempestade. O que mais tem neste mundo é pessoa reclamando, e cada um tem um problema pior do que o outro. Se você falar os seus problemas para alguém, a pessoa fala: e eu? Eu, então, você não sabe que está... Todo mundo tem um problema pior. Só que o que menos você vai ver são pessoas andando sobre as águas. São pessoas confiando em Deus. São pessoas olhando para as suas situações e falando assim: mas eu estou tranquilo porque eu sei o Deus a quem eu sirvo.
E pessoas que fazem isso são pessoas que continuam a viver o sobrenatural. Você não vai conseguir isso inconstante. Você não vai conseguir isso vindo uma vez ou outra no culto. Você não vai conseguir isso orando só quando você está com um problemão. Você vai conseguir isso quando você se manter constante. Você quer direção de Deus para a sua vida? Busque a Deus e viva o sobrenatural. Então, enxergue com os olhos sobrenaturais, pense de maneira sobrenatural, haja de maneira sobrenatural, continue de maneira sobrenatural, e o passo que eu acho mais importante de todos. Versículo 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Quando Jesus entrou no barco, parou o vento. Quinto passo, para viver de maneira sobrenatural: viva o natural de maneira sobrenatural. Quando Jesus entrou no barco, o vento cessou. E talvez você olhe para aquela situação e fale assim: ufa, acabou a adrenalina ali, acabou aquela correria, agora é vida que segue. Lê o resto da Bíblia para você ver o que esses caras aqui passaram. Só que eles entenderam a partir deste momento que o sobrenatural, que o andar com Cristo não é o andar sobre as águas somente, mas é viver o seu dia a dia de maneira tão natural. E você vai perceber que Deus está em cada detalhe da sua vida. E você vai perceber que não existe uma linha divisória, porque tem gente que divide, né? O tempo aqui é sobrenatural, caiu fogo do céu, e aqui eu estou fazendo um trabalho em casa. Não, você vai perceber que não tem essa linha. O sobrenatural está acontecendo aqui, vai acontecer lá fora, em qualquer lugar que você estiver. E eu falo isso porque daqui a pouco você volta para a sua vida normal. Talvez você já está pensando aí no que você vai comer. Talvez você está pensando se as crianças estão com frio, o quanto você tem para emagrecer, que hora vai ser o jogo da semana que vem, da Copa do Mundo, o que eu tenho que pagar amanhã, tenho que trabalhar, tenho que buscar emprego. Sua vida é normal. E eu não estou dizendo para você negar a sua vida normal. Eu estou dizendo para você viver a sua vida normal com Cristo. E você vivendo a sua vida normal com Cristo, você vai perceber que a vida sobrenatural não é mágica. Não é cair fogo do céu, não são operações mágicas com o dedo, não é só a carteira do nada e encher de dólar, se bem que eu sei que você queria isso. Mas eu sei que o viver sobrenatural é você perceber que Deus está em cada uma das situações simples da sua vida. Não é, Tina? Não é, Fabinho? Não é, Rafa? Como é que você enxerga que essas coisas sobrenaturais estão na sua vida em cada um dos detalhes das coisas que acontecem? Então, eu vou dar um testemunho para vocês que eu faço oração de madrugada, mas na semana que o pastor Nani e a família dele foram viajar, eu já vou dormir tarde, mas eu estava dormindo tranquilamente e de repente Deus me acordou, de repente, e disse: dobra os joelhos e ora pela família do Naninho. Pastor Naninho. Então, eu imediatamente levantei, dobrei os meus joelhos e fiz a oração por eles, né? Uma oração que a gente já está acostumado a fazer. Logo que eu terminei, voltei a dormir. Dormi mais um pouquinho, Deus me acorda de novo e diz: dobra os seus joelhos e ora pela família do pastor Naninho. Aí eu fiquei mais séria. Eu falei: opa, peraí. Então, eu preciso orar mais focado. E eles estavam viajando, e eu já orei com um pouquinho mais de preocupação, eu já comecei a ficar um pouquinho mais séria, orei com mais atenção, mais focada neles, e eu falei: Deus, eu não sei o que é que está acontecendo, não sei por que o Senhor está pedindo para eu fazer isso, mas estou aqui, e eu orei de todo o coração, mas de verdade eu já comecei a orar mais preocupada. Fiz a minha oração e voltei a dormir. 3 horas da manhã eu acordo e oro
como eu já estou acostumada a fazer. Depois das 3 horas eu voltei a dormir, quer dizer, eu deitei, em seguida Deus me levanta, me acorda e diz: levanta, dobre os seus joelhos e ora pela família do Nanim, pelas crianças dele e pelo caminho que ele vai fazer. Em algum lugar desse percurso que eles iam fazer, de Araçatuba para cá, ora para algum lugar deste percurso que eles vão fazer. Eu orei assim, emocionada, eu orei assim, eu confesso que eu orei tremendo, eu falei: Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas se eles já saíram de Araçatuba, que realmente o Senhor esteja protegendo, guardando, livrando do mal, eu fiz a oração. Mas se eles não saíram, envie o seu anjo agora para impedir que eles saiam de lá. E Deus o tempo todo falando para orar pela segurança deles num período, numa parte do caminho que eles iriam fazer. Como eu não sabia qual era, eu continuei orando. Fiquei mais tempo de joelhos dobrados por eles e com o coração bem apertado, com o coração bem angustiado, mas confiando no poder de Deus. Aí de manhã eu falei com a Lê, ela falou assim: o carro quebrou. Eu falei: obrigada a Deus que o Senhor mandou o anjo lá para impedir que eles viessem. Então eu acredito que foi Deus realmente tocando no coração e eu acordei 4 vezes por amor a eles. Amém. Se meu carro quebrar, eu já sei de quem é a culpa, né? Pensando no viver o natural e enxergando o sobrenatural, eu havia pensado em algumas coisas. O Nanim pediu: você tem alguma experiência, então compartilha lá com a gente. E já estava definido o que eu iria falar. Porém, essa semana, não sei se vocês perceberam, mas está faltando combustível no Brasil. E eu dependo disso, né? Para quem não sabe também, eu tenho uma marmitaria, o número é 388. Brincadeira. E eu estava começando a ficar preocupado. Eu sou meio desligado para essas coisas, na verdade. Eu vi lá a mensagem no WhatsApp, greve geral, isso e aquilo. E eu falei: mais uma notícia de WhatsApp, né? E de boa. Meu carro só anda na reserva, né? Normal, né? Eu vivo cada dia perigosamente. E aí eu falei: não, tranquilo. Mas aí o Diego, que trabalha comigo, o Dieguinho, ele falou que realmente estava acontecendo, e ele abasteceu o carro, e eu fui e abasteci também. Porém, as motos estavam todas ficando sem combustível. Aí eu comecei a ficar preocupado. Aí, meio ansioso, eu peguei, fui para casa depois do trabalho e falei: não adianta eu ficar ansioso. Se tiver que acabar, vai acabar. Aí eu falei: porém, eu tenho um Deus que pode todas as coisas. E eu fui para minha casa e orei e falei: Senhor, o Senhor sabe que a gasolina só vai dar até sábado. E é difícil, a gente tem muito compromisso com muitas pessoas. E o Senhor pode todas as coisas. Eu não sei o porquê está acontecendo isso, mas se o Senhor puder, se o Senhor quiser, na verdade, ajude a gente a realmente conseguir gasolina. É uma oração bem... eu falei: mas tem que ser, Deus. Tá, no outro dia, o Diego vai fazer uma entrega num posto de gasolina, e aí o gerente do posto de gasolina vê ele e fala: Diego, como é que tá aí, tem combustível? Daí ele fala: tá zerando. Ele: acabei de fazer a aferição aqui, e tem 300 litros de gasolina, né? Mais ou menos. Vê com o Fabinho lá, os motoboy, e se quiser abastecer, eu vou abrir agora o posto. Na hora o Diego liga para a gente, fala: chegou combustível, tem combustível aqui no posto, traz todo mundo. E nunca os motoboys estão todos lá, porque estão todos na rua. Naquele dia estavam todos lá, menos um. Na hora tinha um monte de entrega, eu falei: para as entregas, vamos abastecer. Corremos todos aqui para o posto, abastecemos, enchemos o tanque da moto, e aí faltou um. Eu falei: e agora, como que a gente vai avisar? Porque eles também nunca atendem o telefone. E aí, 2 minutos depois, aparece o 5º motoboy, com o sorriso aqui na orelha. Eu falei: e aí, como é que você soube? Diego me encontrou lá na cidade, falou que tem combustível. E ele foi, e todos nós abastecemos, e quando eu cheguei, não teve como. Eu parei ali, fiz a última entrega e corri de novo para casa para dizer: Senhor, obrigado. Obrigado, porque era uma preocupação que eu estava tendo de não conseguir realmente trabalhar, e o Senhor
deu a provisão. O mais engraçado é que daí agora a gente está andando e está ostentando, né? Gasolina é ostentação agora. E todo mundo fala, cara, e aí, mano, seus motoboys estão todos na rua trabalhando, como isso? E aí tem que falar, é Deus, mano. É Deus, porque realmente está crítico a situação. E aí ver aqueles pontinhos da moto todos cheios, não tem como ver o sobrenatural de Deus. É meia hora, né? Você falou, mais ou menos? Vamos lá. Então, em resumo, eu não era, aliás, né, de igreja na minha infância, adolescência e tal. E com 17 anos a minha mãe veio a falecer. Aquilo ali abalou, se eu tinha pouca fé, aquilo ali meio que esgotou a minha fé. Eu simplesmente não queria mais saber da palavra Deus em si. E comecei a beber, comecei a fazer coisas um pouco mais fora do padrão que eu tinha na época. E alguns meses depois de uma vida assim, um amigo me convidou para vir à igreja sede, né, a nossa outra igreja. Falou, vamos lá, é legal, tal. Eu não tinha nada para fazer naquele dia, eu fui. E quando eu cheguei lá, depois do louvor, o pregador da noite, ele olhou e falou assim, então, galera, nós estávamos no meio de uma série de estudos, mas nós vamos dar um pause aqui. Deus falou comigo e hoje o nosso tema vai ser diferente. Hoje nós vamos falar sobre os entes queridos que nós já perdemos. E na minha cabeça aquilo deu um clique muito forte. E eu me dividi. Eu pensei, ou é Deus querendo falar comigo, ou é um golpe para me ganhar para a igreja. Não tem como ser só pode ser um ou outro. E nessa mesma, vamos dizer assim, nesse mesmo conflito que Pedro se encontrou no barco, eu também me encontrei nesse mesmo ponto. Eu falei, se realmente é você, Deus, me mostra, através dessa pregação, que é você falando comigo, que é você que quer falar comigo. E durante aqueles 25 minutos da pregação, aquele pregador da noite falou coisas que ninguém sabia, coisas que estavam dentro do meu coração, emoções e dificuldades e problemas e, por fim, algumas soluções também. Então, eu saí daquela noite transtornado e também transformado. Eu cheguei em casa e durante algumas semanas nada fazia sentido, beber não tinha sentido, sair com meninas não tinha mais sentido, nada daquilo tinha mais sentido e eu ficava querendo preencher aquele vazio. E as coisas que eu procurava no mundo já não preenchiam mais aquele vazio. E alguns meses depois eu voltei na igreja, assisti uma outra pregação que falou muito comigo também, de um outro pregador aí, né, um branquelinho aí. E desde então, Deus tem suprido cada uma das minhas necessidades e cada um qualquer coisa, vamos dizer assim, que o mundo tenha colocado como um empecilho, Deus veio me mostrando de forma sobrenatural, constantemente. Até hoje, por exemplo, eu estar aqui diante de vocês, dando parte da minha história, compartilhando, né, na nossa parte do louvor também, e sou eternamente grato a Deus por tudo que Ele fez por mim. Muito obrigado. Eu ia falar exatamente isso que o Rafa falou. Talvez, tudo isso que eu falei aqui não é o que tocou você. Mas talvez aquilo que ele chegou aqui para falar, era o que Deus tinha para falar para você hoje. E muitas coisas a gente acha que é coincidência, né? Poxa vida, a Artina orando pelo Naninho, eu sempre oro pelo Naninho. E talvez eu não ia morrer na estrada, né? Talvez ia acontecer qualquer outra coisa. Mas era específico, porque Deus está cuidando de cada coisa. São coincidências de Deus. Há muito tempo atrás, eu era do grupo de jovens da igreja lá, e eu vivia muito bem com a equipe lá. Só que eu estava com um grande problema, não vou contar os detalhes para vocês, mas eu estava com um grande problema com um amigo, muito próximo, e estava tão ruim que a gente não estava conversando mais. E aí, outro dia, nós fomos visitar a casa do pai de outro amigo. Esse amigo que eu estava com problema, ele não foi, porque esse pai do nosso amigo, que era o líder dos jovens, ele estava com um problema de saúde muito grave,
nós fomos lá visitar o pai dele. Fomos lá, visitamos o pai dele e tal, conversamos um pouquinho com ele. Aí nós saímos, ficamos ali na varanda dele e começamos a conversar um pouquinho. Um outro amigo que estava com a gente foi lá, pegou um violão, falou, vamos cantar um pouquinho, vamos louvar. Nada combinado, isso que eu acho maravilhoso, porque isso é viver o sobrenatural. Nada combinado, ele pegou, vamos louvar. Começamos a cantar e tal, cantamos. E aí no meio da cantoria toda, ele falou assim, vamos orar? Vamos aqui agora abrir o nosso coração, vamos orar um pelo... Nada combinado. Vamos orar. Começamos a orar tal, e aí cada um foi orando pelo outro. Quando chegou a minha vez, falou, e aí, qual que é o seu problema? Eu falei, estou com um problema assim, com meu amigo lá tal, e eu não sei, eu não consigo uma oportunidade, porque ele não está abrindo o coração para a gente conversar, para eu pedir perdão para ele. Vamos orar então. E as orações naquele dia estavam bem fervorosas, eu lembro disso. Nós oramos mais uma vez, continuamos cantando. Na próxima música, no meio da música, quando nós estávamos cantando, quem bate no portão da casa? Duvido você adivinhar. Bateu no portão, entrou, todo mundo ficou em silêncio. Sabe por quê? Todo mundo entendeu. Sobrenatural está acontecendo aqui. E aí eu falei, eu não posso ficar quieto, né? Olhei para ele, pedi perdão, a gente conversou. E ele prontamente me abraçou, me deu um abraço forte. E todo mundo abraçou a gente e continuamos ali, um momento muito emocionante da minha vida. Agora eu falo para você, como que eu explico isso? Não explico. É Deus. É Deus agindo em cada detalhe da nossa vida. Olhando para esse texto, agora para a gente encerrar, não sei se você reparou uma coisa, que eu reparei logo de cara. Jesus podia ter parado a tempestade antes, não podia? Ele não podia olhar para os discípulos lá longe, lá, e falar assim, ó, o pessoal lá, tal, eles estão com medo, eu vou acabar com a tempestade aqui e vou chegar lá. Podia? Mas ele não fez. Jesus podia acabar com a sua tempestade, mas ele não fez. Será que no meio da sua tempestade, do seu problema, Deus não está querendo te ensinar alguma coisa? Será que Ele não está falando para você, ó, enxergue com os olhos sobrenaturais? Olha, essas coisas estão acontecendo com você, você acha que é uma coisa natural? Não, vá além disso, pense de maneira sobrenatural. A lição é que a gente pensa que domingo é o dia do Senhor, o pastor é o servo do Senhor, nós vamos para a igreja para louvar ao Senhor, para servir ao Senhor, e tudo isso está certo, mas o domingo é o dia do Senhor, mas o Senhor está com você todos os dias. O pastor é o servo do Senhor, mas você também é o servo do Senhor. Todas as coisas que nós fazemos aqui, você pode fazer lá fora, e você pode sentir o sobrenatural, talvez tão forte neste momento, ou quem sabe você pode sentir Deus tão forte com você, numa rodada de pizza na sua casa com seus amigos, num churrasco lá com as crianças correndo lá, e você sente a presença de Deus tão próxima de você. Talvez você saindo daqui a pouco, Deus vai falar tão forte com você, que você vai ter que ajoelhar e falar assim, agora eu estou entendendo, Senhor. Então era isso que eu estava sentindo, esse peso é o Senhor que está querendo falar comigo. O que eu mais quero em relação a tudo isso, é que você viva o sobrenatural. Eu quero que você chegue amanhã, no seu dia a dia, na sua segunda-feira, você comece a enxergar cada detalhe e saber que Deus está com você. É que enquanto você está andando com a sua moto, você está orando, porque você sabe que Deus está ali com você. É quando você está lá assistindo desenho com o seu filho, você sabe que Deus está ali com você também. E que em todos estes momentos, Ele pode falar de uma maneira grandiosa. Você acredita em milagres? Seja o milagre. Seja o milagre. Seja um milagre na vida dos seus filhos. Seja um milagre na vida da sua esposa, do seu marido. Seja um milagre aqui dentro. Seja um milagre para as pessoas do seu trabalho. Seja o sobrenatural e Deus agindo naquele lugar. Viva o sobrenatural. Vamos orar?
Eu te agradeço, Pai. Te agradeço pelo que o Senhor tem feito aqui, Pai. Te agradeço porque neste momento, Pai, o Senhor está do lado de cada um aqui, sussurrando no ouvido, falando de uma maneira especial para cada um, e não é uma maneira coletiva, mas o Senhor quer falar especificamente, de uma maneira íntima com cada um, Deus. E eu peço, Pai, que cada um tenha a capacidade e a coragem de enxergar com os olhos da fé, de maneira sobrenatural, e saber que o Senhor está aqui, mas não somente aqui, Pai. O Senhor está conosco no nosso trabalho, o Senhor está conosco nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, no hospital, em casa, quando o carro quebra, quando passamos por lutas internas, é o Senhor quem está conosco. Nos ajuda a enxergar isso, Deus, e viver todos os dias ao seu lado, porque é isso que o Senhor mais deseja. Obrigado, Pai, abençoe cada um aqui presente. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Nós vamos cantar mais um louvor. Não sabia de nada, né, Gui? Não sabia qual louvor que ele ia escolher. Aliás, nem sabia que ele ia estar aqui. A gente se encontrou, começou a conversar. E conversando com ele, qual que é o set? Tal, e essa música aqui. Então eu quero que você cante essa música de uma maneira especial, porque ela tem tudo a ver com aquilo que a gente acabou de falar. De você viver o seu dia a dia com a presença de Deus. Se você quiser orar, o altar está aberto. Se você quiser orar no seu lugar também, não tem problema algum. Mas o que eu quero é que você saiba que Deus está aí com você.